Olá, eu sou Luiz Jabur, médico e atuo nas áreas de prática ortomolecular e nutrologia. Hoje a gente vai falar sobre um tema recorrente lá no Instituto, o jejum intermitente. É uma dúvida comum dos pacientes se eles podem ou não fazer o jejum intermitente. Primeiramente, antes de fazer qualquer tipo de conduta, você deve procurar o seu médico e olhar se do ponto de vista de saúde você não tem nenhum problema, nenhuma condição, para saber se está apto ou não a colocar em prática essas teorias. Mas eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o jejum intermitente. Quando a gente fica um longo período de tempo sem se alimentar, preconiza-se no mínimo 12 horas, o nosso corpo começa a produzir mais GH, cujo nome é Growth Hormone em inglês ou hormônio do crescimento. Primeiramente, esse nome está equivocado. Quando se descobriu o GH, a principal função que os cientistas descobriram na época foi relacionada ao crescimento humano, cujo papel do GH é imprescindível. É ele que faz com que os ossos cresçam antes das epífises se fundirem, enquanto a gente ainda tem cartilagem. Só que naquela época os estudos foram rasos. Hoje já se descobriu que o GH tem muito mais funções no nosso organismo, como, por exemplo, fazer todo um processo de regeneração celular. Existe uma comunicação entre o nosso sistema hormonal e o nosso sistema imunológico. Então, o GH, quando em níveis adequados, ele ajuda a aumentar o número de natural killers, ou células NK, que são as responsáveis por varrer e, quando a gente tem uma potencial célula aberrante, ajudar a eliminá-las. Isso é só um parênteses para vocês entenderem a importância do GH. Então, quais são as principais formas fisiológicas de nós aumentarmos o GH? Principalmente duas: através da atividade física extenuante e através do jejum prolongado. E é no jejum prolongado que a gente trabalha quando a gente faz o jejum intermitente, né? Com pelo menos 12 horas de jejum, o seu organismo começa a aumentar os níveis de GH. Com o aumento do nível de GH, a gente tem um aumento da lipólise, que é a quebra de gordura. O GH é o hormônio mais lipolítico que nós temos no nosso organismo. É outro equívoco muito comum. Muitas pessoas às vezes procuram aqui o Instituto achando que tem necessidade de usar o GH, isso é uma avaliação médica, a gente pede exames laboratoriais para isso, e eles acham muitas vezes que o GH vai ajudá-los a ganhar massa no processo de anabolismo. Sim, o GH tem uma pequena contribuição quando todos os outros hormônios estão em equilíbrio para o ganho de massa magra, mas a principal função fisiológica do GH é lipolítica, ou seja, diminuir o percentual de gordura. E é por isso que o jejum intermitente tem feito tanto sucesso e tem cada vez mais adeptos. Então a premissa básica são pelo menos 12 horas de jejum, mas o horário do jejum intermitente varia de pessoa para pessoa. Por isso também a importância de se consultar um médico, de preferência especializado em nutrologia, né, para poder avaliar, de acordo com a sua necessidade diária, qual o melhor horário de fazer o seu jejum intermitente. Classicamente, o que nós preconizamos, que é o mais simples, é vocês tentarem se alimentar com a última refeição por volta das 19 ou 20 horas da noite. Você vai dormir na sequência de 6 a 8 horas, então das 12 horas você vai passar 6 a 8 horas dormindo, não vai ter fome, e quando acordar no dia seguinte, você tenta ficar mais algumas horas até completar as 12 horas. Então vamos supor, uma pessoa que tem a sua última refeição às 20 horas e durma às 22 horas. 20 horas foi sua última alimentação. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, você já terá completado 12 horas. Caso você acorde às 6, você espera até às 8 para tomar o seu café, fazer o seu jejum às 8 horas. Caso você acorde mais cedo, você vai ter que tentar manter pelo menos 12 horas. Algumas pessoas, com o treinamento, começam a sentir uma facilidade de ficarem até o meio-dia sem se alimentarem, completando, por um exemplo, 14 horas nessa nossa suposição da última refeição ter sido feita às 8 horas. Na verdade, a gente tem 16 horas, porque às 8 horas da manhã já completariam as 12 e com mais 4 horas já seriam 16 horas.
Mas por que eu falei da peculiaridade de cada pessoa? Cada indivíduo é único e cada pessoa tem as suas necessidades. Então você tem que olhar sempre a peculiaridade de cada ser humano. Vamos supor que você precise acordar e se alimentar antes de fazer a sua atividade física, seja um treino de força assistido ou seja um treino aeróbico. Isso é muito peculiar de cada pessoa, por isso a necessidade sempre de um acompanhamento médico. Mas vamos supor que você precisa se alimentar de manhã, às 6 horas ao acordar. O que nós podemos fazer? Você se alimenta de 6 até 4 ou 6 da tarde e aí você para de comer nesse horário e fica até às 6 da manhã do dia seguinte. Isso é flexível. O importante que a gente deve sempre entender são os porquês. Qual é a razão do jejum intermitente? É principalmente estimular o nosso corpo a aumentar os níveis de GH fisiológicos. E com o aumento do GH, a gente tem um processo de lipólise acentuado. Para a gente conseguir esse resultado, preconiza-se pelo menos 12 horas de jejum. Mas lembre-se, nunca faça nada sozinho. Sempre procure auxílio de um médico para organizar os melhores horários de acordo com o seu perfil e para ver se do ponto de vista médico você não tem nenhum empecilho que não indique esse tipo de conduta. Por exemplo, pessoas que sofram com hipoglicemia, é um caso que a gente deve avaliar se é possível fazer o jejum intermitente. Nós devemos sempre ter recursos caso a pessoa tenha uma hipoglicemia nesse período. Então, estar bem assistido é uma premissa básica. Mas o jejum intermitente é uma excelente ferramenta para o emagrecimento, desde que você tenha condições de fazê-lo e que não tenha nenhum problema de saúde que o contraindique. Tudo bem? Essa foi a dica de hoje sobre o jejum intermitente. A gente se vê na próxima dica do Dr. Luiz Jabbour. Um grande abraço.